Não havia pobres entre eles. Perfeito. Um povo uno de coração. Desculpa? Puros de coração. Já agora, podemos ler em Moisés. Eu não vou pedir para vocês lerem, que assim fazemos um pouquinho mais depressa. E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade. E viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Eu acho que ficou tudo respondido, não é? Agora algo um pouco mais controverso. Isto é os meus pensamentos, está bem? Muitas vezes ficamos maravilhados com os milagres que acontecem e chegamos a fantasiar, não é? Eu, por exemplo, faço isso porque a minha fé, aquela que eu tenho, não é o suficiente para fazer aquele grande milagre, não é? Vou dar um exemplo bem conhecido. Eu digo esta pequena frase. O azeite e a farinha nunca mais faltaram àquela pobre viúva. Sabem-me dizer numa frase bem curta quem é que visitou esta viúva? Sim. Alguém se lembra? Eliseu? Elias, o Era um profeta. profeta Elias. do Velho Testamento. Elias ou Eliseu? Elias. Viúva de Sarepta. Sarepta. Opa! Quem é que se lembra do nome do mensageiro? Não o mataram, que eu sei. Elias. E quem é que mandou Elias lá? Alguém por acaso tem uma ideia? Alguém se lembra? Foi o Ser Supremo. Foi o Senhor que mandou Elias. Está estado nas Escrituras. Eu vou embora para não poder entrar. O Senhor disse a Elias que fosse ministrar aquela mulher. Queridos irmãos, isto já é a minha fantasia, está bem? Não é algo que está nas Escrituras. Eu sei que Elias foi mandado pelo Senhor. Isto está lá escrito. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas. Ele, Exatamente. naquela viagem que ele fez, ele aproveitou e de certeza que ele foi ministrar aos sacerdotes locais. Aos sacerdotes ao qual estavam junto daquela pobre viúva. Vamos outra vez ouvir as Escrituras. E o seu povo praticou retidão e obteve o céu e procurou a cidade de Enoque, que Deus havia tomado, separando-a da terra, tendo-a reservado para os últimos dias, ou seja, o fim do mundo. Outro exemplo, falando um pouco nesta escritura. O povo praticou retidão. O que é isto? Praticar retidão. Alguém sabe dizer? 3 exemplos. Praticar retidão. Podes falar mais alto, desculpa? Praticar as verdades eternas do Evangelho. Mais exemplos? Eu acho que o irmão Carlos Santos disse tudo. Mas é verdade, irmão Carlos Santos, é praticar as verdades eternas do Evangelho. E como é que nós podemos praticar? Desculpa? Vivendo-as. Eu por acaso discordo de si. Eu acho que só há uma maneira de nós praticarmos. É fazer, e a outra maneira é fazer, e a outra maneira é fazer. Correto? Ok, estamos de acordo. Mas temos algumas pessoas que têm o hábito de fazer mentalmente. Acham que isso é praticar? É um bom esforço mental, não é? É como um halterofilista que quer levantar mais peso e fica a olhar para o peso. Ok, excelente. Não, queridos irmãos, infelizmente para praticar, né, só há uma maneira de o fazer. É fazendo. Se queremos praticar e saber fazer as coisas à maneira do Senhor. Se nós queremos ser cumpridores da vontade do Pai, temos que fazer e agir sobre aquilo que foi aqui ensinado, muitas vezes nestes púlpitos. Um outro exemplo bem mais terreno, mas um pouco mais espiritual. Nós estamos a terminar. Eu acho que é mais fácil.
Se eu fosse um membro, por exemplo, do Quórum de Elders de Enoque, pá, era um bocado complicado. Bem, alguém sabe quantos é que eles eram? Alguém sabe quantos é que eram o povo de Enoque? Epá, eu também não sei. Eu gostava de saber, mas não sei. Mas eu acredito que eram muitos, porque era uma cidade inteira. E se eu fosse o presidente do Quórum de Elders lá, eu não conseguia chegar a todos eles. Acho que era impossível. Não... A não ser que eu praticasse muita retidão. Dá um exemplo. Como é que nós podíamos saber que alguém lá daquela minha cidade, né, qual era o presidente do Quórum de Elders, que podia estar com fome, que estava doente, que estava desempregado, ou que fizesse anos, né? Ou que fosse pai, né? Enfim, há muitas coisas que um presidente do Quórum de Elders precisa saber. E eu, sendo eu o presidente do Quórum de Elders, eu gostava de saber essas coisas. E só conseguimos fazer praticando a retidão. Vou enumerar algumas coisas que nós poderíamos fazer. Seguir o conselho dos nossos profetas, fazer as entrevistas de administração. Eu não sei a tecnologia que havia naquela época, mas de certeza que hoje seria um pouco bem mais fácil. Mesmo com os desafios da pandemia, temos o WhatsApp, temos Zoom, temos o nosso telemóvel. Entrevistar as duplas de administração para saber como estão aquelas famílias ou irmãos. Se nós temos metas na nossa vida e se esses mesmos irmãos têm metas na nossa vida, eu, como presidente do Quórum de Elders, eu gostava de estar envolvido nessas metas. Eu gostava que eles fossem comigo ao templo assim que fosse possível. Soube pelos relatos dos meus ministradores, daqueles que eu pude entrevistar, que alguns deles tinham problemas de autossuficiência. Mas vamos ajudá-los. Eu gostaria de ajudá-los com as suas ordenanças próprias, mas eu preciso da ajuda dos administradores. Vou dar um outro exemplo. Numa entrevista a uma dupla de administração, as irmãs decidiram que ainda não conseguiram arranjar um tempo a falar com a família. As irmãs estão com dificuldade de coordenação com essa família. O que é que nós podemos fazer para ajudar esta dupla administração com estas irmãs? Alguém tem ideias? Por acaso, eu também pensei em algumas ideias. E quando as pessoas não nos querem falar connosco, aí essa foi a questão. Nós estamos com dificuldade em conciliar e às vezes nem conseguimos falar com as pessoas. Vou dar uma única ideia que me conseguiu vir à mente. Já que não nos atende o telemóvel, vamos mandar uma mensagem por semana. Era esse o conselho que eu diria àquela dupla administração. Só dizer algo tão simples: gostamos muito de vocês e estamos preocupados convosco. E eu diria àquela dupla, no próximo mês, tragam-me um relato do que aconteceu com essas mensagens. Para mim é o suficiente. Queridos irmãos e irmãs ministradoras, quando nós praticamos a retidão, estamos a fazer a vontade de quem? Neste caso é do presidente do Quórum de Elders? É para responder. É a minha vontade? Não? O presidente do Quórum de Elders é um chato, está sempre a fazer as entrevistas de administração. É isso? Bom, quem cala consente, já estou a perceber que sou mesmo um chato, não é? Não ouvi. Todos concordaram com o facto de ser chato. Queridos irmãos, nós só estamos a fazer a vontade do Pai Celestial. Não é a vontade nem do presidente do Quórum de Elders, nem a vontade da Presidência de Socorro. É a vontade do Pai Celestial.
deixo um conselho como presidente do Quórum de Elders de Enoch. Isto é a minha fantasia, está bem? Amem as vossas duplas apesar das limitações. Algumas das pessoas, qual aquelas mulheres e homens e ministram, nem lhes atendem o telemóvel, nem respondem uma mensagem. Mas, por favor, mostrem apreço por essas duplas que continuam a tentar fazer a sua ministração. Só pelo facto, sendo eu o presidente do Quórum de Elders, eles estão-me a atender a mim. Não lhes atendem chamadas eles. Aquela dupla nem sabe o que é que vai ter que responder quando for uma entrevista de administração. Mas eles atenderam o meu telefone. Mostrem apreço por isso. Digam a estas duplas para amarem as famílias que estão a cargo deles e os irmãos e as irmãs. Mesmo que não lhes respondam. Digam isso por carta, por telegrama, já por telefone ninguém responde. Agora vou dar uma ideia, mas eu estou a brincar. Eu, chato como eu sou, escrevi uma nota numa pedra e atirava lá para a janela. Certeza que eles iam responder. Mandavam a conta do vidro para pagar, não era? Mas responderam. Não acham perfeito? Não é isso que vocês vão fazer, está bem? Não façam isso. Se alguém disser, é aquele maluco que estava a dizer que era o presidente do Quórum de Elders de Enoch, está bem? Vamos ler as Escrituras e vamos escutar o que diz aqui. Jesus respondeu-os e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Queridos irmãos, para terminar, eu sei que o Salvador ministra um a um. Ele ministra ao nosso profeta, a primeira presidência. Estes ministram um coro dos 12. E este ministra um coro dos 70. E hoje temos aqui o Elder Ben Assad, que nos vem ministrar a nós. Para que possamos, em conjunto, como presença destaca, praticar obras de retidão. Em conjunto, todos na nossa estaca, nós podemos fazer esta a vontade do Pai. Que sejamos uno como Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde a todos. Então, para descontrair um bocadinho, porque eu já reparei que estamos todos um bocadinho tímidos e acanhados, eu queria pedir a todas as pessoas que estão aqui na sala, e também serve para quem estiver lá em casa, que seja pai ou mãe de crianças ou jovens até aos 18 anos, que se possa pôr de pé, por favor. Até aos 18, ok. Agora eu queria pedir a todas as pessoas que, bispos ou bispados, que se possam pôr de pé, por favor. Há uma série deles que estão lá. Que já estão, pois, exato, ou que já estão de pé, não é? Queria também pedir a todas as pessoas que trabalham diretamente com crianças e jovens que se possam pôr de pé. Na igreja. Presidente da primária, conselheiras na primária, presidência das moças, presidência dos rapazes, a sacerdócio oraónico. Ok, ainda temos pessoas sentadas, muito bem. Todas as pessoas que ministram famílias que têm crianças e jovens, que se possam pôr de pé, por favor. Ok. Todas as pessoas que servem na liderança da Sociedade de Socorro, que se possam levantar. Líderes de História da Família da ALA. Todas as outras pessoas que têm chamados de liderança na igreja, que se levantem.
Ok, então agora podem sentar. Já deu para descontrair um bocadinho e também para perceberem que aquilo que eu vou falar hoje é para toda a gente, independentemente de trabalharem diretamente com jovens e crianças ou não, de terem filhos dentro destas faixas etárias ou não, ok? Então, deixem-me só abrir aqui o PowerPoint. Onde é que está o meu técnico? Está aqui. Não está a dar. Tenho que esperar mais um bocadinho. Ainda não. Ok. A sorte é que o técnico é o marido, então tenho uma ajuda extra. Mas não está... Não está a projetar. Ok. Ah, já está. Não sei se é suposto. Mas deveria. Não, ainda não está esse o problema. Ah, agora já está, mas está muito pequeno, mas pronto, eu espero que vocês consigam ver. Eu confesso que quando eu pensei em fazer o PowerPoint eu fiquei cheia de medo que isto acontecesse, mas pronto, não há de ser nada. Então já perceberam, enquanto eles têm... Ah, já conseguiram colocar. Já perceberam que vamos falar do novo programa Crianças e Jovens. E talvez algum de vocês pense que não tem nada a ver com este programa por não ser pai ou mãe ou por não estar diretamente ligado a um chamado de liderança que esteja relacionado com crianças e jovens. Possam pensar que isto não é para vocês, mas é, está bem? Este programa é o novo programa para crianças e jovens da Igreja e é suposto que toda a liderança na Igreja possa se envolver com este programa. Ele começou com uma escritura. Alguém pode ler para nós a escritura Lucas 2:52, por favor? Exatamente. Então, este novo programa tem como base esta escritura, Lucas 2:52. Ela centra-se em Jesus Cristo, o Salvador. Diz que ele cresceu em sabedoria, ou seja, na área intelectual, em estatura, a área física, em graça para com Deus, a área espiritual, e para com os homens, a área social. Então, este programa assenta nestas 4 áreas básicas de desenvolvimento pessoal. Eu gostaria de vos perguntar, àqueles que já conhecem o programa, o que é o programa Crianças e Jovens? Não tenham vergonha. Sim, Felícia. Muito bem. E como é que ele funciona? Alguém me sabe dizer? Como é que nós podemos descobrir quem somos? Ou melhor, como é que as nossas crianças e jovens podem descobrir quem são por meio deste programa? Como é que ele funciona?
Princípios e valores, muito bem. Mais ideias. Metas pessoais, exatamente, metas pessoais. No fundo, este programa veio substituir os antigos programas Fé em Deus, Progresso Pessoal e Dever para com Deus, que também assentavam no princípio de metas pessoais. Mas este programa vai muito mais além de metas pessoais. Alguém poderia ler? Bem, eu não sei se vocês conseguem. Talvez aqui na fila... conseguem ler? Ok. Alguém poderia ler para nós, por favor? Tudo. Ok. O microfone que... ok. Os princípios ensinados neste programa para as crianças e os jovens representam uma maneira mais elevada e sagrada de incentivar a nova geração a seguir Jesus Cristo e aplicar seu Evangelho em todas as áreas da vida. Esse importante esforço vai incluir o aprendizado do Evangelho, o privilégio do serviço, o desenvolvimento pessoal e atividades emocionantes. Esse esforço começa no lar. Os pais têm a sagrada responsabilidade de ensinar os filhos em luz e verdade. Os líderes da igreja oferecem apoio e orientação valiosos para as crianças, para os jovens e para as famílias. Muito obrigada. Muito bem, então, neste pequeno parágrafo, nós temos aqui, em primeiro lugar, o objetivo deste programa. 1. Seguir Jesus Cristo. 2. Aplicar seu Evangelho em todas as áreas de sua vida. Depois temos as 3 ramificações do programa, e isto é muito importante. O programa inclui o aprendizado do Evangelho, o serviço e o desenvolvimento pessoal. Portanto, quando se falou aqui sobre é um programa de metas, sim é, encaixa na área do desenvolvimento pessoal, mas depois ainda temos o aprendizado do Evangelho e oportunidades de serviço, que também fazem parte deste programa. Este parágrafo também nos diz algo muito importante, que este programa deve ser vivido no lar, ele começa no lar e é apoiado pelos líderes da igreja. Então, estas são as 3 áreas: aprendizado do Evangelho, serviço e atividades, desenvolvimento pessoal. Em relação à família, vamos ver o que é esperado dos pais, das crianças e dos jovens com este novo programa. Alguém poderia ler estes tópicos, por favor? Dar por orientação, ajudar os filhos a reconhecer a influência do Espírito Santo, estudar o Evangelho, noite familiar, observar o dia do Senhor, história da família, buscar oportunidades de servir ao próximo em família, manter uma comunicação com os líderes. Obrigada. Então, isto é tudo aquilo que é esperado dos pais, das famílias, para poderem apoiar os jovens e ajudá-los a desenvolverem este programa. Então, o que é esperado da liderança? Iria pedir a outra pessoa que pudesse ler, por favor. Conversar com os pais, trabalhar em conjunto com a família e de acordo com as necessidades da família, oferecer apoio e orientação às crianças e jovens, conversar com o conselho da ala, como incluir os pais o máximo possível, aprendizado no dia do Senhor, FSY, Conferência de Jovens e Acampamento. Obrigada. Exatamente. Então, neste novo programa, não é esperado que os líderes das crianças e dos jovens façam um acompanhamento das metas deles como faziam nos antigos programas da igreja. E eu tenho tido algumas conversas com as presidentes das moças das unidades que pertencem à Estaca de Setúbal, e a grande dificuldade da maioria delas é como é que eu faço o acompanhamento das metas, porque agora é tudo diferente, não é? E realmente eu tenho sentido uma grande dificuldade nesta questão do acompanhamento das metas por parte da liderança. É algo que ainda está a fazer alguma confusão na mente destas presidentes das moças, e que por algum motivo isto está a dificultar o progresso deste programa.
a verdade é que uma coisa que eu aprendi quando estava na universidade, em design, os meus professores sempre me diziam que complicar é fácil, o difícil é simplificar, e o mesmo acontece com este programa. Ele é muito mais simples do que o antigo programa das crianças, das moças e do sacerdócio arónico. Muito mais simples. Agora, as crianças e os jovens têm a autonomia total para decidirem que áreas da sua vida é que querem desenvolver, quais as áreas que eles sentem que precisam desenvolver mais do que outras, quais são as metas que eles sentem que precisam para alcançar o seu grande potencial. E daí a dificuldade. Este programa é suposto ser acompanhado pela família, e não pela liderança. A liderança deve sim apoiar, incentivar, mas não fazer o acompanhamento das metas, porque agora estas metas já não são medidas. Antigamente as moças tinham que completar X metas do progresso pessoal para conseguirem o reconhecimento, isso agora já não existe. Então agora ficou a grande questão, que é como é que eu sei que os jovens, como é que eu como líder sei que os jovens estão a trabalhar nas suas metas? E o truque é mesmo este, envolver-nos com a família. Por isso é que eu perguntei, quem não está a trabalhar diretamente com os jovens também está a lidar diretamente com os jovens, porque todos os líderes na igreja lidam com as famílias. E o truque para o sucesso deste programa passa pelas famílias. Ok, então dentro da liderança nós podemos dividir por bispado e organizações, e por organizações entendemos primária, moças e sacerdócio arónico e todos os outros líderes. Mas toda esta liderança faz parte do Conselho de Ala. Então, como é que nós podemos saber se o programa está a ser desenvolvido pelas crianças e os jovens? É nos nossos conselhos de ala. Eu gostaria só de perguntar, temos aqui alguma presidente da Sociedade de Socorro? Temos. Irmã Daisy, também é uma mãe, mas se não fosse, como é que poderia apoiar o programa Crianças e Jovens em relação a uma jovem com 16 anos, sendo presidente da Sociedade de Socorro? Ai, tem que usar isso. É mesmo difícil usar isso, pastor. Eu acredito que é acolher, estar próxima, tentar fazer uma amizade, conversar e ver se tem alguma dificuldade, tentar ajudar em alguma situação, ou então também tentar estar mais próximo da família, né, dos pais, da mãe. Pronto, mulheres é mais fácil você chegar às mulheres, tá? E pronto, se a gente também levantar alguma dificuldade e tentar ver com a mãe se precisa de alguma ajuda e se aproximar dessa jovem de alguma forma, acho que, pronto, surge algum efeito, pelo menos. Obrigada. Exatamente isto. A presidente da Sociedade de Socorro lida com as mães das moças, ou as mães dos rapazes, ou as mães das crianças que pertencem à primária. Então, se houver algum problema com uma destas mães, então certamente haverá um problema naquela família que irá afetar estas crianças e jovens. Então, se eu for uma presidente da Sociedade de Socorro, como é que eu posso ajudar uma moça que está a passar por uma situação complicada? Essa situação é colocada, é exposta na reunião de conselho de ala. E se eu sou a presidente da Sociedade de Socorro, então eu sei que a minha responsabilidade é procurar trabalhar junto da família dessa moça, tentar perceber como é que eu posso apoiar essa família. Aqui atrás, quando nós vimos, já não está, mas quando nós lemos sobre as responsabilidades da família neste programa, lemos que a responsabilidade dos pais é orar por orientação. Então, será que as famílias da ala estão a orar? É responsabilidade da liderança da Sociedade de Socorro e do Quórum averiguar se as famílias estão a orar. Será que as famílias conseguem ajudar os seus filhos a reconhecer a influência do Espírito Santo? Será que os próprios pais conseguem discernir a influência do Espírito Santo nas suas vidas?
Se eles não conseguirem discernir, também não vão ensinar os filhos a discernirem a influência do Espírito Santo. Será que os pais estão a estudar o Evangelho em casa? Se eles não o fizerem, provavelmente as crianças e os jovens também não estarão a fazer, a não ser nas aulas de domingo. E não é isso que é esperado do novo programa, porque o novo programa deve começar no lar. O estudo do Evangelho deve começar no lar, as oportunidades de serviço devem começar no lar e então ser apoiadas pela Igreja. Então, como líderes, qual é que é o nosso papel neste programa? É assegurar-nos de que as famílias estão a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, não apenas os jovens e as crianças, mas toda a família. Este é um programa que envolve toda a família. As lideranças das organizações devem se assegurar que todas as atividades dos jovens vão beneficiar a família, vão promover a comunicação da família e vão fortalecer os laços familiares. Só para terminar, eu gostaria de terminar com esta frase que diz o seguinte: eles têm o potencial de ser uma grande influência no mundo. Foram convidados a ajudar na coligação de Israel em ambos os lados do véu. É necessário uma abordagem mais elevada e mais sagrada para cuidar deles e ministrar a eles. Então, da próxima vez que ouvirem falar sobre o programa Crianças e Jovens, eu gostaria de convidá-los a pensarem que não é um programa de metas, é um programa para ajudar a coligar Israel e que começa com as nossas crianças e os nossos jovens. A primeira presidência está a apostar tudo neles. O profeta chamou-os de geração profética. E eles têm um importante papel a ser desempenhado nestes últimos tempos, na coligação de Israel. E nós, pais e líderes, precisamos de ajudá-los, orientá-los e apoiá-los nesta tarefa que lhes foi incumbida. Presto o meu testemunho em como eu sei que estas coisas são verdadeiras e sei, do fundo do meu coração, que este programa é um programa inspirado por Deus. E sei que se nós conseguirmos, como alas e estacas, ramos, envolver-nos em massa neste programa, milagres vão acontecer. E nós vamos ver os nossos jovens a manterem-se firmes no caminho do Evangelho. E presto o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Presidente Rogério e Irmã Vânia. Vamos ter agora a oportunidade de ouvir dois breves testemunhos. Gostaríamos de convidar primeiro a Irmã Melissa Vieira a prestar o seu testemunho e logo de seguida a Irmã Sónia Melo. Eu sou muito grata por esta oportunidade de estar aqui hoje e tenho a certeza que é uma oportunidade muito importante para todos nós de aprendermos mais pela influência do Espírito, em especial. O Espírito realmente é algo, Espírito não, mas revelação e sentir a influência do Espírito é realmente uma das coisas que, na minha opinião, nos vai dar mais trabalho, mas que vai ser mais gratificante nas nossas vidas. À medida que nós aprendemos como é que o Pai Celestial fala connosco pessoalmente, e é diferente para todos nós iremos ser pessoas mais fortes e mais capazes. E eu sei que isso é real, que o Senhor realmente dá-nos a relação que nós precisamos à medida que nós o buscamos. E é esse o testemunho que eu queria prestar em nome de Jesus Cristo. Amém. Sou grata pela oportunidade que tenho de prestar o meu testemunho. Não estava a contar, mas eu gostava de dizer-vos que muitas vezes reflito e penso sobre qual é o meu propósito aqui na Terra.
sabemos qual é o propósito de todos no geral, mas cada um tem a sua pequena missão, que às vezes se pode tornar uma missão gigantesca, um peso pesado nos nossos ombros. Eu penso que, eu sei que Deus me ama, que este é um evangelho de amor e que a minha missão é mesmo essa, é aprender a amar, aprender a ver o outro como o meu Salvador o vê, independentemente das minhas falhas e da falha do outro. Eu sei que Deus me ama, que me dá muitas oportunidades para crescer. Eu espero tomar partido de todas essas oportunidades. Eu amo o meu Salvador, eu sei que Ele vive, que sofreu e viveu por nós, que nos deixou um exemplo perfeito do caminho a seguir, que nos deu e que me dá a mim diariamente coragem para continuar, que me dá e me mostra o caminho, que não sendo fácil, é o caminho que me leva à felicidade, à paz interior e à felicidade duradoura. Eu sei que temos um profeta que nos ama, que nos guia, que trabalha diligentemente, apesar da sua idade, para que nós possamos nos aproximar do nosso Salvador. E isto eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Tiago. Vamos ter agora também a oportunidade de ser instruídos pelo nosso presidente Fillmore e logo de seguida iremos ouvir o presidente Mathieu Benassar. A última oração vai ser feita pelo bispo Fagner Barreto. Boa tarde, eu estou super animado por este discurso aqui. Posso? Foi-me dado uns minutos para conversar convosco sobre conselhos, ok? Portanto, eu compartilho algumas coisas aqui, eu vou pôr, estás a ver? No ecrã aqui, algumas coisas para ler. O Helder Moroni Silva tem isso decorado, acho. Por quanto tempo que tem visto isto. E eu quero sugerir que vocês tirem uma foto dessas coisas daqui a pouco, ok? Então, primeiro, há muitos conselhos na igreja. Tem o conselho da estaca, conselho da ala, tem conselho da família, cada reunião de presidência é um conselho, tem um conselho entre um casal, certo? Então, o que eu quero pôr aqui, alguns princípios que aplicam em cada conselho em que podemos participar, ok? Primeiro, deixa eu ver aqui. Sabemos que cada conselho, os homens e mulheres devem participar. Não é apenas os homens que devem falar nisto. Nunca, nunca, nunca. Se nós homens esquecemos de ouvir ou de perguntar às mulheres na sala, shame on us. Como é que fala isso em português? Que vergonha. E vamos perder muita, muita, muita sabedoria de não escutar. Então, por favor, se for necessário arrepender disto, que faça, ok? Ok, segundo, verdadeiro ou falso? Se o assunto a ser debatido no conselho tem a ver com os rapazes, apenas o bispado pode falar. Falso, completamente falso. As mulheres podem? Devem. Outra pergunta, se o assunto é apenas sobre uma mocinha, uma rapariga da primária, apenas a presidente da primária pode falar. Falso. O presidente do quórum? Pode? Deve? Todo mundo falando? Por quê? Porque é um conselho. E, ora bem, eu testifico desta verdade. Não há problema nenhum neste mundo que não pode ser resolvido em conselho. Buscando inspiração e revelação do Espírito Santo, não há desafio nenhum, nunca,
que não possa ser resolvido desta forma. Eu sei disto. Qualquer problema que seja. Leva um tempo, mas o presidente Nelson tem nos ensinado, não é? Que não vamos sobreviver nestes últimos dias sem a inspiração do Espírito Santo. Ok? Portanto, aqui alguns princípios. Helder Moroni Silva, tu tem um microfone. Vem cá, pá. Vem. Tem um microfone. Ok. Vamos lendo. Vocês podem já tirar uma foto disto e eu vou comentar em alguns desses pontos. Primeiro, força lá, barbudo. Olha a barba dele. Acabou a missão 2 semanas atrás e já tem uma barba tão bonita. Ok. Fala aí. Força lá, Helder. Ok. Cada conselho é uma oportunidade de buscar e receber revelação juntos. Preparar através de oração, estudo e reconhecer que outros estão a fazer o mesmo. Focar nos uns e seu progresso eterno. Diga, explica isto, força. Focar nos uns e seu progresso eterno. Acho que, em primeiro lugar, eu lembro muito quando... Mais rápido. Quando o presidente falava que cada um dentro do conselho tem um papel e um fundamento tão importante que se apenas for a ideia de um, é a revelação de um homem, mas se for de outros, é o Deus trabalhando lá. Eu falei assim? Eu gosto. Porra. Focar nos uns. Seria muito interessante, bispos, ao criarem uma agenda para um conselho da ala, de colocar nomes ali, em vez de apenas alistar problema. Mesmo colocar o nome de alguém. Sara. Felipe. Focalizando-nos mesmo nos uns e no seu eterno progresso. Força. Número 4. Colocar sua ideia na mesa e desconectá-la de si. Posso então comentar? Isto é uma das minhas preferidas. Muitas vezes chegamos num conselho com uma ideia. E eu vou compartilhar esta ideia, vou pôr ali, e se aquela ideia não for aceita, eu vou me chatear. As pessoas não sabem de nada, eu trabalhei muito com isto é minha ideia, deve ser aceita. Não. Gente, olha, ideias não têm personalidades. Uma ideia não é macho, nem fêmea, nem é uma ideia. Ponha na mesa e pega uma tesoura e corta o cabo que conecta a teu coração. Corta. É uma ideia. E ao fazer isto, eu não vou ficar magoado se minha ideia não for aceita ou se alguém tiver outra ideia que modifique aquela minha. Ok? Essa é número 4. Colocar a ideia na mesa e... Ok? Número 5, Helder. Estar disposto a considerar que outros têm boas ideias também. Será? Aceitar outras Será? ideias. É possível que outros tenham boa ideia? É. Não, sou eu, o único. Não. Isso não. Ok, força, desculpa. 5.2. Aceitar outras ideias e modificar sua ideia. Ok, número 6. Reconhecer seu papel de contribuir e que o líder vai tomar a decisão. E Apoiar a decisão feita pelo líder. há outros princípios de conselho também, mas aqui são alguns princípios chaves. Vocês já têm uma foto? Quer a minha cara na foto? Tá? Tem? Seria muito interessante debater estes pontos, estes princípios, num conselho da ala, ou no conselho do ramo, ou da estaca. De só ver como é que estamos indo em cumprir, em seguir esses princípios. Ô Wagner, por favor, bem alto, com o microfone. Eu estava num treinamento de vendas e a pessoa deu um grande exemplo aqui, foi uma ideia que estava se colocando numa empresa de pasta de dente, pasta de dente, e as vendas estavam muito ruins, né? E tinha uma pessoa que estava limpando a sala e eles estavam já com mais de 1 hora de reunião e ela deu uma ideia. E a ideia foi, se vocês abrirem o bico da pasta de dente, vocês vão vender mais. Estavam todos lá e a pessoa que deu a ideia foi uma pessoa que era da limpeza. Exato. E a ideia pode vir de muitos lados, né? Nós temos que entender se vamos aceitar ela e ela vai ser boa se nós sentimos também no nosso coração que ela é boa. E se for um conselho, então, é melhor ainda. Obrigado. Deixa-me terminar. Muitas das vezes, bom, na minha vida, quando eu servi como bispo,
às vezes eu pensava erradamente que era para mim ter todas as ideias. Eu sou o bispo. Eu que vou mandar. Eu chego na reunião com minha decisão já feita e já está. Aceita isto, vá. Vamos lá. Não, não. E eu logo aprendi que não é assim. Que os que portam as chaves devem chegar com uma ideia, certo? Mas não com a ideia fixa. Devem chegar com a expectativa que aquela minha ideia será melhorada através do conselho. Por fim, o que aconteceria, meus queridos, se todos os membros de qualquer conselho seguissem esses princípios? O que aconteceria se cada membro de cada conselho reconhecesse que é uma oportunidade de buscar e receber revelação em conjunto? Como seria? Seria incrível, não é? Se os líderes preparassem a agenda com antecedência, 3, 4 dias até, e dissessem, membros do conselho, por favor, estudem esse discurso e cheguem aqui preparados para debater um pouco. Como este discurso pode nos ajudar com a irmã Sara, ok? E se todo mundo chegasse no conselho bem preparados, tendo orado muito sobre aquele assunto, sai da frente, as janelas do céu vão abrir e vamos receber esta revelação. Eu sei que estes princípios ensinados pelos profetas funcionam, não apenas são verdadeiros, funcionam quando aplicamos estas coisas. Sei que Jesus é o Cristo e Ele cuida dos uns, cada um. E podemos receber revelação para enfrentar os desafios de hoje em dia. Eu sei disto, em nome de Jesus Cristo. Amém. You're a tall man. Okay. Well, brothers and sisters, it is a wonderful opportunity for me to be with you. Let me take that off. Irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui convosco. I am delighted to be in Portugal. Estou grato por estar em Portugal. I am delighted to have spent some time with your stake presidency and felt of their great love and their faith for the work of the Lord. Estou grato pela oportunidade que tive de passar com a vossa presença de destaque e de sentir o amor deles. I'm excited to be with you, and as Sister Vieira mentioned, to be together and to feel the Spirit of the Lord together. Estou muito entusiasmado de estar convosco e, como a irmã Vieira mencionara, de partilhar o Espírito do Senhor convosco. Let me just say a few things about what has been told from this pulpit already. Deixem partilhar convosco algumas coisas que foram mencionadas neste púlpito hoje. I love President Almeida analogy with lifting a weight by looking at it. Eu amo a analogia do Presidente Almeida de levantar o peso e olhar para ele. In fact, stake conference can be lifting weights or looking at weights. De facto, a conferência de destaca pode ser uma visão de olharmos para um peso ou de não pesar, não de levantar. We can come and look at weights and think very hard and pray that someone will lift the weight. Nós podemos voltar e olhar o peso e orar para que alguém a levante por nós. Or we can think about how can I get bigger muscles by tackling this weight myself. E como posso pensar em levantar este peso e conseguir construir músculo com ele? I invite all of us to think about what the Lord is revealing to us in those 2 days that can make a difference for our lives and the lives of others. Eu convido-os para que possam ponderar durante estes 2 dias de conferência o que o Senhor tem reservado para cada um de nós.
I have no doubt that we will receive inspiration and revelation. Não tenho dúvida alguma de que iremos receber revelação e inspiração. Whatever the Lord speaks, let us do it. O que o Senhor falar para nós, que possamos pô-lo em prática. Sister Sacramento, Irmã Sacramento, she had all of us stand. fez com que todos nós levantássemos. The message is very, very clear. A mensagem foi muito clara. All hands on deck. Todas as mãos a bordo. Yes, on the ship, when it's an emergency, when it's something very important, all the rally cry is all hands on deck. No barco, quando todos nós estarmos a postos, todas as mãos a bordo. And for the children, the youth, and the rising generation, we need all hands on deck. E para as crianças e jovens e a geração em crescimento, precisamos ter todas as nossas mãos a bordo. She had a very inspired teacher. Ela teve uma professora muito inspirada. I think it was the art teacher who said, "Don't making things complicated is easy." Acho que foi a professora de artes que indicou não façam, não dificultem as coisas, simplifiquem. And making things simple is difficult. E simplificar, o difícil é simplificar. That's exactly what Paul taught to the Corinthians. Foi exatamente o que Paulo ensinar aos Coríntios. And this should be a very important point of focus as leaders of the church. Isso vai ser ponto muito importante para nós como líderes da igreja. Paul wrote, 2 Corinthians 11 and verse 3. Paulo a escrever no capítulo 11, versículo 3, 2 Coríntios. Or maybe you can read it. Oh, yes. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade cá em Cristo. Simplicidade cá há em Cristo. Well, he looks nicer as well. Every effort made by the adversary Todo o esforço feito pelo adversário aims at making things complicated. tem como objetivo complicar todas as coisas. As leaders of the Church of Jesus Christ, we need to keep things simple. Como líderes da Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de manter as coisas simples. The simplicity that is in Christ. A simplicidade que existe em Cristo. When you need to repent, you don't think of things as being very complicated. They are hard, but they are not complicated. Quando nós precisamos de nos arrepender, nós não pensamos na complexidade das coisas. Elas são difíceis, mas nós não pensamos na complexidade. No calling in the church is very complicated. It's hard, it's difficult, but it's not complicated. We know what we're supposed to do. Nenhum chamado na igreja é complicado. É difícil, mas não é complicado. Nós sabemos o que temos de fazer. And as Sister Melo prayed, she said, I want to learn to love as the Lord loves other people. E como a irmã Melo orou, eu quero aprender a amar como o Senhor ama. This is a wonderful program for leaders. Isso é excelente programa para os líderes. We should all learn to love as the Lord loves. Todos nós devíamos aprender a amar como o Senhor ama. The spirit of counseling that President Fillmore spoke about O espírito do conselho que o presidente Fillmore falara is at the core of the creation, the ruling of this earth. é o ponto central da criação e da liderança desta terra. It is in the spirit of counseling that the earth was planned and created. Foi num espírito de conselho que a igreja foi planeada e criada. It is in a setting of a council that the Father gathered all of us, his children, to introduce the plan, what would be ahead for us. Foi num conselho que o Senhor apresentara o seu plano a cada dos seus filhos. It is in the spirit of counseling that the Church of Jesus Christ is governed by its senior leaders. É através do espírito da Igreja de Jesus Cristo, de conselho, que a igreja é governada. In fact, it is because the Council of the 12 counseled together in the past 6 months that President Ballard spoke to and about hope in Christ for
the more than half of members of the church who are single. That's a long sentence. De facto, é por isso que após o presidente Bellers se ter reunido com o Quórum dos 12, que falar após 6 meses, assim, about hope in Christ and the needs of more than the half of the church which are single. acerca da fé em Cristo e sobre a parte da igreja dos irmãos que se encontram solteiros neste momento. It's really half of the members of the church are single. It's true. Ok, mesmo metade, não uma parte, metade. Just wanted to emphasize half. It's not a piece. Yeah, it's more than half. Yes, mais do que metade. Thank you. Thank you. In those councils, President Fillmore encouraged us to think and to speak about people more than problems. Nesses conselhos, o presidente Fillmore incentivou-nos a falar mais de pessoas do que os problemas. I have a feeling that the Spirit of the Lord will attend such councils. Eu tenho o sentimento que o Espírito do Senhor estará nesses conselhos. The Lord cares more about people than about potatoes and salads. O Senhor preocupa-se mais acerca das pessoas do que batatas e saladas. But from time to time, we're more concerned about who will bring the salad, who will make the potatoes at the activity. Mas de vez em quando nós ficamos mais concentrados e preocupados em quem fará a salada e quem levará as batatas para as atividades. But the Lord is concerned about Philip. Mas o Senhor está preocupado acerca de Filipe. Who was the other one? George? Quem foi o outro, Jorge? Sarah? Sarah. Sarah. Okay. Let us make sure that as leaders of the church, we don't run a building. Que possamos focar como líderes da igreja que nós não estamos a liderar e a dirigir um edifício. We don't run programs. Que nós não estamos a supervisionar programas. Instead, em vez disso, let us make sure that we build people. Que possamos garantir que estamos a construir pessoas. We teach the gospel of Jesus Christ. Ensinamos o evangelho de Jesus Cristo. We learn to love as the Lord loves. Que aprendemos a amar como o Senhor ama. The building will take care of itself. O edifício a tomará conta de si próprio. Programs just aim at helping God's children go back to Him. Os programas só têm o objetivo de ajudar os filhos do Senhor a voltarem para Ele. I read a sentence Sister Sacramento projected. It read, uma maneira mais elevada e sagrada. Really good. Yeah. Sim, eu li a citação que a irmã Sacramento apresentou. Say it the way it should be said. Uma maneira mais sagrada e elevada. Uma maneira mais sagrada, mais elevada e sagrada. Obrigado. Do you know when that sentence was used the first time Vocês in the church? Vocês sabem quando essa citação foi usada pela primeira vez na igreja? Who remembers? Quem se recorda? You remember? Se lembra? Okay. O presidente Nelson, quando falou acerca da administração. When ministering was introduced, quando o programa de administração foi introduzido, we were called to reach higher grounds and to take care of one another in a holier and a higher and a holier way. Nós fomos chamados para andar a segunda milha e preocuparmos e focarmos nas pessoas de uma forma mais gloriosa e honrada. In the few minutes we have together, let us think about ministering. Nos poucos minutos que temos hoje, a que possamos focar na administração. I'll have you, if you're the one running the mic. Yes. Can we have someone else? There's a brother. Okay, thank you. I would like us to discuss the scriptures, and I have a few in mind. Eu gostaria que nós pudéssemos agora partilhar alguns sentimentos acerca das escrituras e tenho algumas em mente. How about that beautiful sister? Tal aquela irmã linda. Can you take from Matthew chapter 4 and verse 23? Pode ler de Mateus 4, versículo 23. And you, brother, can you take
let's see, Jacob 1:17. E o irmão pode ler Jacó 1:17. And then can we have the sister at the back? Yeah, wonderful. Take from Colossians como Colossenses 1:25. 1:23 a 25, peço desculpa. Okay, so as we read these verses of scriptures, my question to you is, what do we learn from the prophets of old about the way we should minister? What is ministering about? Enquanto iremos partilhar e ler estas escrituras, gostaria de vos convidar a que pudéssemos focar nos antigos ensinamentos dos antigos profetas acerca da ministração. O que é ministrar? Como devíamos ministrar? So we will read the scriptures. Portanto, iremos ler as escrituras. When the scripture is read, the person who has read the scripture, feel free to share your impressions and feelings. Quando a pessoa que foi convidada a ler a escritura está também convidada a poder partilhar os seus sentimentos. And then everybody can speak about what they learn about ministering from these verses. E depois os restantes irmãos e irmãs poderão partilhar os sentimentos ao lerem essa escritura. Let's add one scripture. Vamos adicionar mais uma escritura. Let me find that scripture. I think it's Deixe-me Acts encontrar essa escritura em Atos, chapter 10. capítulo 10. And I can't remember the verse. It must be 38. Não consigo recordar do versículo, mas creio que seja o 38. Let me think. Let me check. Yes, that's the verse. And Esse é o versículo. how about we have our translator who is resting read that last scripture, Então okay? pedimos ao nosso tradutor que está a descansar para que possa ler essa escritura. Mateus 4, 4:23. 23. 25, peço desculpa. 23. 23, sim. Ok. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. What do you learn? Pronto, essa escritura é muito interessante, porque pronto, ele fala aí do Senhor. Posso comentar? Desculpa, é que estão É para comentar, não? Pode repetir, por favor. Sim, ok. Gostei muito dessa escritura, porque ele fala, então, sobre o trajeto de Jesus Cristo, né, na sinagoga, e ensinar as pessoas e curar os enfermos. E eu vejo, eu pude ter na minha vida a oportunidade também de falar sobre o evangelho a muitas pessoas, inclusive a pessoas enfermas. Trabalhei muito tempo no Brasil como enfermeira e trabalhava com crianças doentes, então eu tinha o contato muito com a família, com os pais, e às vezes eles vinham muito aflitos, pronto, a não ter mais esperança na situação que estavam os filhos ali, e eu podia muito poder falar sobre Jesus Cristo para cada uma delas. Pude ver muitos milagres acontecer também em crianças que muitos médicos diziam que não iriam sair daquela situação, e as crianças saíram hoje. Tenho contato com essa família, e as crianças saíram sem nenhuma sequela. E os pais, naquele momento, tiveram a oportunidade de ouvir um pouco sobre o trajeto de Jesus Cristo aqui na Terra, e eu pude transmitir isso a eles e deixar eles mais tranquilos naquele momento. Thank you. Stay here. Oh yeah, no, go there. Okay. Isn't it wonderful that when we are in a good health, it's easier to be receptive to the gospel of Jesus Christ? É incrível quando nós estamos de boa saúde, nós estamos mais, temos a possibilidade de estar mais aderentes ao evangelho. When we feel healthy, it's easier to listen to a long speech at church. É mais fácil ouvirmos discursos longos na igreja. And yes, the Lord taught and preached, but he healed. E sim, o Senhor pregou e nos ensinou, mas ele também curou. Irmão. O princípio que eu gostei do Salvador foi que ele foi ter com as pessoas. Ou seja, a escritura começou por aí, que ele andou e pregou. Ou seja, essa foi a parte que me tocou. Yes. Yes, thank you very much. Muito obrigado. There are four things
in this verse. Existem 4 coisas neste versículo. He went about, Ele foi, né? Ele andou, he taught, ele ensinou, he preached, ele pregou he healed. e ele curou. That is the essence Essa é a essência of ministering. da ministração. To go, Andar, sometimes we go like that, às vezes vamos com com os dispositivos, sometimes we go like that, às vezes temos a oportunidade de ir através dos outros dispositivos também, but we go, mas nós vamos then we teach, e ensinamos we preach. e pregamos. I'm not sure about the difference. My take on that is we teach the gospel to the people who are at church, and we preach the gospel to the people who are maybe our neighbors in the street. Eu não percebo muito bem a diferença entre ensinar e pregar, mas no meu ponto de vista, nós ensinamos dentro da igreja aos membros da igreja e nós pregamos aos nossos vizinhos. Okay, it's intertwined. Estão interligadas. And we heal. E nós curamos. Healing is not about, it's not only about taking medicine, drugs. Curar não é acerca de somente nós tomarmos os nossos medicamentos. There are not many qualified doctors in this room, probably. Provavelmente não existem muitos médicos qualificados nesta sala. But we can all be agents of healing. Mas todos nós podemos ser agentes curandeiros. And when people are healed, they listen better. E quando as pessoas estão curadas, elas ouvem melhor, estão mais receptivas. Okay, thank you. Who was the next one? Quem You era o were the next próximo? one. Jacob 1:17. And remember the question, what do we learn about ministering? Jacó 17, e possas, por favor, lembrar da questão, o que é que nós podemos aprender de administração? O que é administração? Portanto, eu, Jacó, disse-lhes essas palavras enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente recebido essa missão do Senhor. Any thoughts? Algum pensamento? Isso é o Evangelho de Cristo que Jacó está falando, né? Ele foi persuadir o povo a seguir a Cristo, a lembrar os seus mandamentos, né? E ser membros fiéis. Quer dizer, trabalhar na sua vinha, né? Jacó e José estavam nessa caminhada, né? Eles foram persuadir os homens a crer em Cristo, né? Acho eu que no meu pensamento, querendo ou não, esse é um trabalho de cada um de nós, como membro e cristão. Thank you, brother. Muito obrigado, irmão. And as we are trying to share the joyful news of the gospel, we are entitled to have the strength of the Lord with us. E ao partilharmos as boas novas do Evangelho, nós somos comissionados to receive the strength of, e nós somos the Lord. comissionados para receber, temos essa força. Anything else in this verse? Mais algum pensamento que gostariam de partilhar acerca deste versículo? A mim toca-me quando ele diz que fala no templo, mas tem de primeiro recebido essa missão do Senhor. Ele sabia o porquê que estava ali. Provavelmente o Senhor não tinha dito todas as coisas que ele tinha que dizer, mas ele sabia que o Senhor lhe deu aquela missão, aquele dever. And as we minister one to another, E ao ministrarmos um a um, we are entitled to receive our errand from the Lord. nós estamos comissionados por receber essa mordomia do Senhor. I'm glad you underlined the temple. Estou feliz por ter sublinhado e enfatizado o templo. It's been a few months, years that you live very close to the temple now. Passaram alguns meses e anos e agora vivemos perto de um templo. And the temple is the place where we should bring
those who need ministering as well. E o templo é o local onde devemos levar as pessoas que necessitam da ministração. But serem we, ministradas. but we can be sure that as we are sent by an elders quorum president or a relief society president, people who have received authority from the Lord in their calling, Mas podemos ter garantia que ao sermos enviados por um presidente do quórum de elders ou uma presidente associada de socorro, the Lord will be with us. o Senhor estará connosco. We will have the power to preach, to teach, and to heal. Nós teremos o poder para pregar, para ensinar e para curar. Thank you very much. Anything else? Anyone else? Muito obrigado. Mais alguém que gostaria de partilhar um sentimento? No? Okay, let's have which one did you have, sister? Da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Okay. So what? Yeah, sorry, go ahead. Sorry. Acho interessante que o dever de ministro, de ministrar, foi concedida para ele ministrar às outras pessoas, mas foi concedida através de Deus. Então, ministrar não tem só a ver com o nosso dever, com a nossa responsabilidade, mas tem a ver com com o bem que nós podemos fazer para outras pessoas, como os dons. Eu penso que seja similar, ministrar ou usar os nossos dons seria parecido. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, it's using everything the Lord gives us for others. Any other thoughts you may have? É usarmos todos os dons que o Senhor nos dera. Mais algum pensamento? Alguma opinião? Comentário? We learn in these scriptures, in these verses, that ministering is more than being friendly one to another. Nós podemos aprender através destes versículos nas Escrituras que a ministração é mais do que sermos amigáveis a um para o outro. It is more than just to be nice and hearing the news from one another. É mais do que sermos simpáticos e ouvirmos as novidades de um para o outro. The prophets of old teach us that ministering is to be on the Lord's errand. Os antigos profetas ensinaram-nos que to be on the Lord's errand, estarmos comissionados pelo Senhor to do His work. Para fazer o seu trabalho. And Paul received he calls it a dispensation of the Lord for you. E Paulo ensinar que receberam-nos a dispensação para nós. So he received his duty from the Lord to bring it to the people he was to serve. Portanto, ele recebeu a sua mordomia do Senhor para servir às pessoas que ele foi comissionado. It's beyond being friendly. É mais do que sermos amigáveis. It's helping one another on the covenant path. É ajudarmos um a um no caminho do convênio. Okay. And who has the last verse? Quem tem a última Yes, you do. Thank you. Yes, for sure. Será que posso comentar acerca desse versículo? Uma outra questão me fez lembrar daquele versículo quando Caim pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? De que não é só uma questão da responsabilidade que pode ser nos designada pelo Senhor como uma responsabilidade ou um dever, mas sim é um reconhecimento da nossa natureza como uma família celestial, de que nós estamos a falar sobre pessoas que são nossa família, não em sangue, mas em espírito, e que nós temos uma responsabilidade herdada desde a nossa existência pré-mortal por sermos família. Então, a resposta àquilo do sou eu o guardador do meu irmão é sim, o Senhor espera que sim. Thank you very much. Muito obrigado. Can you remind me which is the verse in Acts? It's 10:38. 10:38.
Thank you. Acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há tantas coisas, há tantas coisas a respeito desse versículo. Temos a missão designada de Cristo. Falamos sobre ungiu. Cristo é o ungido, que tem a responsabilidade desde do esfera primordial para essa missão dele. A irmã Melo falou sobre o fardo de nossas missões individuais, e a missão individual de Cristo, ele é o ungido, é a missão dele ser nosso Salvador. E sabemos que Deus, é claro, o Pai estava sempre, era a fonte de orientação para ele, mas também o seu tutor para a sua missão. Mas tem uma parte aqui que para mim é um favorito meu entre as escrituras, porque quando diz andou fazendo bem, e eu acho que existe um outro lugar que no Novo Testamento em que aparece e ele andou fazendo bem. É tudo que o versículo diz. E algumas vezes eu penso, bom, se nós chegarmos ao final da nossa vida e as pessoas puderem dizer isso de nós, que João, o Eric andou fazendo bem, eu já estaria muito contente. Thank you so much. Muito obrigado. Coming back on the verse we read in Matthew, Voltando ao versículo que lemos em Mateus, he went about doing good. ele andou fazendo o bem. He went about doing good. Ele andou praticando o bem. He was on the move. Ele estava em movimento. He met people. Ele conheceu pessoas. He was there when he needed them. Ele esteve presente quando eles precisavam mais dele. His ministry was perfect. O seu ministério foi perfeito. His ministering is perfect today. A sua ministração é perfeita até hoje. I can feel the preparations for the second coming of the Lord are much hastened. Eu consigo sentir que as preparações para a segunda vida do Senhor estão muito mais aceleradas. The Lord is helping the leaders of the church prepare the earth and the world for his second coming in glory. O Senhor está a preparar os seus líderes na igreja para a segunda vinda do Senhor, que será em glória. That is the whole purpose of the ongoing restoration of all things. Esse é o propósito da restauração contínua de todo o Evangelho. One day he will come again in glory, visible from the four corners of the earth. Dia ele virá visível pelos quatro cantos do mundo. And the earth has to be prepared for that, every nation. E a terra terá de estar preparada para esse evento, cada nação. So many things happened in the past years that paved the way for the Lord to prepare the second coming. Muitas coisas nos últimos anos que aconteceram foi com o objetivo de prepararem para a segunda vinda do Senhor. I sense his interest and his personal implication through the leaders of the church in these preparations. Eu sinto a mão do Senhor especificamente nos seus líderes nestes preparativos. Truly, the allegory Jacob in the Book of Mormon is happening. A verdade é que a alegoria de Jacó no livro de Mormon neste momento está a acontecer. The Lord of the vineyard is coming with his servants on this earth to prepare for the hour, for the second coming. O Senhor da vinha está a vir com os seus trabalhadores nesta altura para a segunda vinda. Let us all join in those glorious and joyous preparations. Que todos nós possamos nos juntar nesses preparativos gloriosos. When we feel down, hopeless, quando nos sentimos em baixo, sem esperança, let us raise our vision to the glorious day of his second coming. Que possamos aumentar a nossa visão para a glória da segunda vinda. I witness it will happen. Eu testifico que irá acontecer.
In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Ó Deus, Pai eterno, oramos e agradecemos, Pai, por tudo que aprendemos hoje nessa sessão da conferência. Agradecemos também, Pai, por cada ideia, por cada pensamento, inspiração e revelação que o Senhor nos deu durante essa sessão. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe os nossos líderes e abençoe todos os nossos irmãos da Estaca de Setúbal. Existem muitas pessoas, Pai, que precisam de Ti. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, temos alguma fruta e água na sala da Sociedade de Socorro, está bem? Enquanto esperamos. Perdoar e o caminho nos mostrou. Ele ajudou os pobres e milagres operou. Salvador e Redentor, é o príncipe da paz. Se te encontrares perdido, ele pode te salvar e verás. Lembra-te de quem tu és, ele molda aqueles que querem. Sem hesitar, com a sua graça irá te santificar. Conhece-te bem.